Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Agradecer também aos técnicos e técnicas que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação aí maravilhosa da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, alegria e paz a todo mundo. Espero que hoje mais uma lição penetre no nosso coração, que a gente se fortaleça no caminho da fé e que a gente dê mais um passo em direção à luz, não é, meu amigo? Com certeza, Tiago, os ensinamentos do nosso mestre Jesus através do nosso querido Paulo de Tarso, né? Se você quiser ouvir ou assistir esse programa novamente, se você quiser compartilhar, entre lá no YouTube, tem o campo onde você coloca de busca, você coloca lá RBN barra TVMM e você vai encontrar lá através do playlist, vai lá em playlist e você vai achar os programas do Alvorada lá para você assistir ou compartilhar. Ou lá apresentar lá no seu centro o tema que a gente coloca aqui, né, através do livro Hoje Pão Nosso, né, de Emmanuel, da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tópico que nós escolhemos aqui é o 117, em família. Então vamos lá, vou trazer aqui já a passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Paulo diz assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Que beleza, né, nosso querido Tiago? Comentar para nós aí essa passagem de Timóteo. Essa passagem do Novo Testamento, Timóteo, foi escrita por Paulo, né, para os amigos, e Timóteo era um seguidor de Paulo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que estava aprendendo com Paulo, e ele está aqui no momento de aconselhamento, desse treinamento que o Paulo está fazendo com ele, né? E ele está dizendo isso, para que essa parte é muito bacana, o Nando, porque Paulo começa a dar vários conselhos, né? Então a gente começa a sentir a essência de Paulo e como ele enxergava o mundo, né? Quando a pessoa vai, ele está abrindo seu coração, como ele enxergava o mundo. E ele dizendo isso, né? Que a gente tem que primeiro ter essa piedade dentro da nossa casa. E é algo tão difícil, né, meu amigo? Parece que a gente exercer isso em família é difícil, né? A gente pode exercer muito facilmente a nossa piedade fora de casa, mas dentro de casa o bicho pega, né? A família é algo realmente mexe com a gente, Nando, porque não tem o verniz social, né? Não tem aquela, a gente tem intimidade com a pessoa. Olha só como é complicado, né? Muito verdade, Tiago, você está falando. E ainda mais pelas reencarnações, pelo campo das reencarnações, quando a gente reencontra algum dissabor, ou alguém que a gente amava, e aí acaba acontecendo alguma coisa no âmbito familiar, lá no passado, e para reatar, vamos dizer assim, aquele amor, aquela amizade que havia, e que houve, então, alguma coisa que separou esses espíritos, eles retornam na mesma família, às vezes invertendo os papéis, né, como pai e filho, ou com filho, com o filho que um dia foi filho, vai ser pai do pai que foi um dia dele. Então a gente vai invertendo os papéis para que se reencontrem no, né? E o seio familiar é uma escola incrível, né, Tiago? Incrível, incrível, incrível. Você sabe que eu não digo nem assim, claro, tem essa situação de termos uma história anterior, né, com aquele nosso familiar. Mas tem aquela coisa, né, que eu acho que é um complicador, é porque a gente pensa, ah, mas aquela pessoa, vamos dizer assim, não tem jeito, a gente vai estar convivendo, então a gente não tem tanto cuidado, parece. Por exemplo, a gente toma cuidado para conversar com certas pessoas, para não magoá-las,
Por que essa preocupação também a gente não poderia trazer para dentro de casa, para aquelas pessoas que estão junto de nós, né? Parece que a gente é um pouco desleixado com a nossa família. E o Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa sagrada missão da família é agradável aos olhos de Deus. É uma missão gloriosa. A gente vai aprender isso hoje, porque o texto te chama em família. Exato. Então, o Emmanuel continua aqui, depois do Emmanuel, o próprio Emmanuel separar essa passagem de Paulo, ele fala aqui, ó, a luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100.000 ou de 100 ou 1.000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então veja como a gente precisa primeiro cuidar de si próprio ou de si própria, cuidar daqueles que estão no âmbito familiar, para a gente querer sair para o mundo. Não adianta a gente, né, não cuidar dos nossos rebentos, daqueles que estão que nos cercam no âmbito familiar, é, senão a gente não adianta, a gente não avança, né? Só vamos avançar à medida que a gente cuidar primeiro deste seio familiar, né, Tiago? Você vê que ele fala aqui, Nando, olha aqui, amigos. Problema da família, né? A família é problema fundamental da redenção do homem na Terra, quer dizer, da sua vitória aqui na Terra, da sua redenção, da sua purificação aqui na Terra, da sua vitória mesmo, né? Se a família vai dar o tom, se você vai se vencer aqui na Terra ou não, olha só. O Emmanuel, Nando, no livro Ação, Vida e Luz, ele diz assim que ele denomina a família como um colégio sagrado da afetividade. E ali, Nando, que a gente vai fazer essa educação das nossas energias e do nosso sentimento. Olha só a família, como ela é muito mais do que um agrupamento humano. Ele é um colégio sagrado da nossa afetividade. É ali que nós vamos aprender a amar mesmo, com sinceridade, a perdoar, né? Vamos dizer assim, a restaurar um bom convívio, não é? Olha só como realmente aqui nesse texto a gente está vendo do pão nosso, que é um problema realmente que vai dizer se a gente vai vencer no mundo ou não. E beleza, né? Colégio Sagrado da Afetividade. É onde realmente a gente aprende, né? Entre os afetos nossos, a gerar esse sentimento em nós. É realmente no teto, né, do nosso lar que a gente tem esse aprendizado maravilhoso aí, sagrado mesmo. E essa frase, então, que ele coloca aqui agora na sequência é incrível, olha. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Então, o que que significa? Não adianta você ser um bom pregador e um mau servidor, ou vice-versa, porque uma coisa tem que estar ligada à outra. Então, você sai para fazer uma pregação, mas ao mesmo tempo você não está servindo, então você não está sendo uma pessoa que está que está exercendo o serviço ao próximo. Então, as palavras serão o quê? Vazias. Elas não estarão contidas de um exemplo que muitas vezes que no serviço a gente consegue muito mais, né? É como aquela historinha que a gente já conhece, né? O palestrante chega lá no plano espiritual, né? E aí ele está lá, né, num curso lá de aprendizado, de repente ele vê um rapaz lá todo iluminado. Aí ele conheceu, ele reconheceu aquele rapaz. Aí chega próximo dele e fala assim: Puxa vida, como você está iluminado, a luz. E ele era o palestrante, e o rapaz era sempre lá o ouvinte. E aí ele fala: Mas como que você conquistou essa luz? Ele falou assim: procurando fazer tudo aquilo que o senhor falava lá na palestra, né? Então, quer dizer, o mais importante é o serviço. E sendo bom no serviço, provavelmente vai ser um bom pregador, né? Como
Jesus, ele pregava, mas ele exemplificava acima de tudo, né, Tiago? Nossa, Nando, maravilhoso lembrar disso, né? E essa história que você contou, ela é engraçada, mas ao mesmo tempo ela mexe com a gente, né? E você sabe que, olha a palavra que ele usou aí, mal servidor. Servidor na família? Não, né? Eu sou, né, ou o chefe de família, o responsável por essa família. Parece que às vezes não nos cabe o título de servidor, a gente não quer vestir essa camisa de servidor. E Jesus não cansou de querer que a gente realmente incorporasse esse papel de servidor, Nando. A ponto dele mesmo, né, dizer que ele seria o maior de todos os servidores, e se colocou na posição de um escravo até quando ele lavava os pés dos apóstolos. Então, Jesus queria que a gente tivesse esse objetivo, mas parece que a gente rejeita um pouco esse papel social de servidor. E mais ainda, rejeita isso dentro da nossa casa. Parece que não combina, né? A gente pensa que a gente vai sofrer muito se a gente vestir esse papel de servidor, né? Incorporar esse papel de servidor dentro de casa. Talvez isso seja aí um passo grande na nossa evolução. É verdade, como o próprio Emmanuel fala, que 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprende a servir a 5 ou 10, né? O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo, né? Então, aí a gente precisa desse convívio, a gente precisa de estar com esses espíritos, a gente precisa estar buscando, né? Se não houver dentro do lar esse equilíbrio, se houver atrito, conflitos, a gente tem que buscar, né? Às vezes até aguardar a decisão divina, né? Fazer a nossa parte, como ele fala aqui, e exercer, como ele coloca aqui, a piedade no centro das atividades domésticas, né, Tiago? Você sabe que do Evangelho segundo o Espiritismo, Nando, tem uma frase muito curiosa, que os Espíritos diziam assim, ó, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E aí o Emmanuel, nesse trecho aqui, ele dá um colorido diferente. Ele fala assim, ó, ele dá uma dica uma dica bem prática para a gente. Essa piedade que eu estou falando para vocês, meus amigos, não é uma piedade, vamos dizer assim, paralisada, uma piedade insossa, sem sabor, mas ela tenta entender o problema de casa, por isso que ele até usa essa palavra aqui bonita, né? Zonas nevrálgicas, né? Aquele ponto, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade assim, a gente sabe que uma pessoa é mais nervosa, outra é mais de um jeito, a gente tenta compreender o ser humano, depois que a gente compreendeu, olha o que ele fala aqui, Nando, se esforça, se esforça para eliminar essa dificuldade. E quantas vezes, né, a gente já não teve esse sentimento de querer largar para lá, né? Largar para lá. A gente não quer essa coisa de se esforçar para tentar ajudar alguém. Ainda mais dentro de casa. Ah, é o jeito da madeira, né? Isso eu já conheço de anos. Olha só como a gente foge, coloca, né, dessa missão de estarmos ali se reequilibrando nesse relacionamento em família. Então, esse sentimento de piedade que ele coloca aqui não é só uma coisa, né, sem sabor, insossa, sem ação, mas é uma coisa de se esforçar para ajudar, né, a dissolver essas zonas nevrálgicas aí, como o Emmanuel coloca. Olha só que coisa, amigo. E uma das coisas que podem ser mais fáceis no nosso comportamento é o quê? É, como você falou, fuga. Então a gente foge, mesmo dentro do lar, né? A gente se isola lá no nosso quarto, ou a gente rompe o relacionamento e vai embora. Isso é uma das coisas que mais a gente vê acontecer, das pessoas romperem um relacionamento
para evitar toda essa orientação que o Emmanuel vem nos dando aí com desdobramento daquilo que o Timóteo trouxe de Paulo, né? Então, às vezes a gente procura assim, o mais fácil, o evitar, ou se esconder, ou se isolar, ou o partir, né? Que são coisas que acabam por trazer para nós, no futuro, dissabores. Por isso que ele alerta a gente aqui, o Emmanuel está alertando, como o Tiago está falando, está nos ensinando. Ele fala aqui assim, ó, conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se agregam ou agregaram ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É quando a gente não encontra uma afinidade, é difícil realmente isso. É quando a gente vê naquelas pessoas, família consanguínea, não vê como às vezes a gente vê num amigo, numa pessoa fora dali daquele âmbito, né, Tiago? É, ele encontra bastante dificuldade ali no âmbito familiar, mas, né, Tiago? Olha, Nando, nossa, isso deve ser, assim, terrível, né? Quem tem sentimento bem forte no coração. Você já imaginou? Onde você olha para o lado, tá ali, nesses momentos especiais, datas especiais, pelo menos onde a família se reúne, né, geralmente, ou situações em que você não tem uma identificação com aquelas pessoas, né? Eu acredito, Fernando, que se a gente sentir isso no nosso coração, primeiro que o Emmanuel já está dizendo, se você sentir isso, meu amigo, eu tenho certeza que você vai estar vivenciando um lastimável desânimo, lastimável desânimo. A gente tem que lutar com todas as forças com esse sentimento. Fala, Senhor, se o Senhor colocou essa pessoa na minha casa, na minha família, meu parente consanguíneo, tem um propósito. E eu vou honrar esse propósito, essa escolha que o Senhor fez para mim. Se o Senhor decidiu que eu nascesse nesse lar, ao lado dessas pessoas, eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito. E eu vou honrar essa decisão. Eu acho isso um desprendimento muito importante. Porque se a gente não tiver essa conduta, é o que o Emmanuel está dizendo, Nando, a gente vai padecer de desânimo, desânimo e desânimo. E aí a nossa vida vai perder todo sentido, né? Acho que imagino tanto de desequilíbrio, Nando, da nossa sociedade por conta de desajustes na família. E tá aqui um apontamento que o Emmanuel está fazendo para nós, né? Tiago, é dentro do lar que a gente encontra mesmo muitos desafetos, mas como que esses desafetos chegaram a ser desafetos? É porque houve alguma coisa lá no passado. E veja, às vezes a pessoa não encontra afinidade espiritual ali. Por quê? Porque ao se afastar desse grupo, eh, muitas vezes a gente se desenvolveu, a gente foi para outros campos, para outros limiares, para outros portais, para outros campos de conhecimento, a gente conseguiu crescer, mas ficou para trás alguma coisa. E aí a gente é obrigado, porque a lei ela é justa, a voltar e recompor com esta situação, né, no âmbito familiar. A gente precisa recompor, regenerar aquela situação que ficou lá no passado sem resolver. Então, a gente, por exemplo, vê aquele exemplo da irmã Laura lá no nosso lar, que ela estava com um cabedal de bônus horas lá imenso pelos serviços prestados no nosso lar. E um espírito que a gente sabe que tinha uma elevação, né? Mas ela começa a sentir no espírito que alguma coisa não estava resolvida. Então, o mentor espiritual dela lá, o orientador instrutor, leva a conhecer algumas memórias, recordações, acessar esses campos de 300 anos, e aí ela consegue, aí ela identifica, aí preciso retornar. E ela vai retornar. E algumas coisas que ela precisava sofrer ali foram até atenuadas. Por quê? Pela prestação do serviço que ela
teve no nosso lar e em outras ocasiões que deram para ela esse crédito. Então, ela ia estar com aquele grupo ali, porém, ela ia ter também, por outro lado, ia ter ajuda, apoio, alívio, força, que muitas vezes acontece com todos nós. Então, é bom a gente avaliar isso, né, Tiago? Sim, e como a gente conquista esse bônus horas, não é, Nando? Esse bônus horas é através do trabalho, da caridade. E eu acho. Que o Emmanuel vai comentar isso aqui logo na sequência, mas a gente pensa assim, né, Nando? Olha, eu sou espírita, acredito na reencarnação, mas quando às vezes começa a gente vivenciar mesmo, colocar na prática os conhecimentos que a gente tem a respeito da lei do retorno, das pessoas em dificuldade de se ligarem para se reequilibrarem, não para ser um instrumento de tortura, né, de Deus, mas de reequilíbrio, olha só como a gente já compreende errado também, né? Aí a gente parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu, não é? É difícil, né, meu amigo? Assim, é, é difícil e é fácil, né? Porque o próprio Livro dos Espíritos fala que basta que a gente tenha esse impulso sincero do coração que a gente consegue superar determinados sentimentos. É um pouco, eu não sei qual a palavra que a gente poderia usar, não sei se uma preguiça mental, não, eu não sei o que seria, mas a gente pode sim superar e vencer esses sentimentos, por isso nós estamos aqui, né? Tá? Não fomos colocados por acaso onde estamos, não fomos. A gente pode ter certeza disso aí. Examinando o que os benfeitores espirituais dizem, a lei que nos rege, a gente vai entender que não é por acaso. O Emmanuel continua aqui, como o nosso querido Tiago disse, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno, não é por acaso. Então, preponderam aí, por exemplo, as provas salvadoras e regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, que o Tiago falou aí do sagrado serviço, né, sagrada família, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Então, conviver com a família, né, ali é um trabalho iluminativo, né, Tiago? Sim, porque olha só, Nando, como que a gente vai vencer? Olha essa palavra que ele colocou aqui, ó, incompreensão. Vencer a incompreensão. A gente não ser correspondido, não ser amado, não ser compreendido. Você imagina o sentimento. Olha, Nando, assim, a gente chorar por essas coisas, eu acho natural até a gente sofrer, porque o próprio Jesus, Nando, às portas de Jerusalém, ele via todas aquelas pessoas, né, em volta dele, ele chorou, fala, poxa, tanto tempo eu tô aqui trabalhando por vocês, e ele chorou, Nando, não foi um chorinho, não, ele chorou de soluçar, Nando. Olha só. Você lembra também, amigo, quando o Eurípides Barçanufo foi alçado às esferas superiores, que ele conta naquele sonho? O que que aconteceu quando ele encontrou Jesus nas esferas superiores? Jesus chorou, porque as pessoas não estavam realmente compreendendo o evangelho. Então, esse sentimento de incompreensão realmente é difícil da gente lidar. Não é fácil, eu acho que deixa marcas profundas, né? Ainda mais às vezes uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua família, onde você tem uma chancela de um pai, né, de um filho, de uma mãe, né? E aquela pessoa não te compreende. Realmente é algo muito difícil. Mas já que nós estamos falamos em bônus horas, quando a gente faz um trabalho espiritual e aquilo é sacrificial, doloroso para o nosso coração, não, aquilo vale muito mais, dobrado, triplicado. Então, a gente fazer isso, não estou falando por um motivo egoístico, né? Mas estou dizendo assim que Deus lê o nosso coração e Ele entende quando a gente está triste, a gente, sabe, a gente é, tenta curar aquela nossa tristeza através de uma compreensão divina, quando a gente tenta baixar aquele fogo, né, da tristeza do nosso coração, apagar aquele fogo da tristeza do nosso coração com uma compreensão divina, com uma fé, com, né, com um sentimento
nobre. Então Deus está enxergando tudo isso, onde a gente às vezes não fala nem para o nosso melhor amigo, Nando, determinados sofrimentos que a gente sente, mas Deus está ali, sondando e compreendendo. A gente chega a colocar o nosso ente querido no patamar de inimigo, né? Ah, porque é meu inimigo, né? Isso é muito forte, muito pesado. Mas vamos pensar assim, nas batalhas lá no passado, você preferia ter o seu inimigo, lógico que distante, mas quando havia a batalha em si, você gostaria de ter o seu inimigo próximo, porque você poderia atingi-lo, né? Então, se a gente foge de estar com o inimigo tão próximo, porque é aí que nós vamos vencê-lo e também ser vencidos, porque numa batalha a gente pode vencer ou ser vencido. Só que se a gente foge, a gente pode encontrar o, mais inimigos lá fora, um número maior de inimigos. Então, se a gente pensar por essa estratégia, né, uma estratégia, a gente está ali com aquela pessoa e precisa conviver com ela para resolver uma situação e não querer talvez fugir dali e encontrar outras situações que não estavam nem programadas, né, nem planejadas, porque é aí que a gente está virando as costas para aquilo que a gente precisa resolver, e não para aquilo, encontrar mais e maiores problemas lá fora, né, Tiago? A gente está partindo para o plano B, C, D, né? Fugindo do plano A. Você vê que ele coloca assim, que é um trabalho iluminativo, ou seja, realmente vai ter uma luta íntima, é um colégio sagrado da afetividade. Então, nós aprenderemos muita coisa mesmo no âmbito da família. E eu acho que essa lição tem que encorajar a gente, Nando, a realmente enxergar esse papel como algo santo, mesmo que a gente tenha dificuldade no nosso lar, nós teremos sim, né? Porque raras os espíritos que desfrutam de uma família perfeita, e agora nós temos um caminho a seguir, e esse caminho vai ser mais fácil, vai ser muito menos doloroso do que às vezes, como uma amiga contando, Nando, que a pessoa se afastou da família dela sem motivo, quis viver a sua vida, sabe? Não liga, não para os pais, nada, e não teve briga, hein, Nando? Aparentemente. Mas teve um sentimento de não pertencimento, talvez, né? Não está honrando, como Jesus diz, né? Honrando pai e mãe. E honrar né, é mais do que respeitar, né? Porque respeitar, você pode. Você lembra lá do filho pródigo, onde tinha aquele filho que ficou? Um foi embora, todo mundo lembra da história, né? Um foi embora, gastou dinheiro. O outro estava ali quietinho, cumprindo o que o pai mandava. Mas ele se sentia como filho, Nando? Ele vivia como filho? Ele não parecia, vamos falar a verdade, ele não parecia mais um empregado do pai dele? Ele não experimentava aquele relacionamento íntimo com o pai. Ele estava frio. Então, realmente, essa pessoa desprezou esse vínculo, espiritualmente falando, né? Um desprezo, né, Nando, a esse vínculo santo. Então, você vê como essa análise profunda é um convite que a espiritualidade está fazendo para a gente rever os nossos relacionamentos dentro de casa e honrar isso. Valorizar, né, esse relacionamento, entender que não é por acaso que a gente está aqui, está nesse ambiente, está onde a gente estiver. E às vezes a família serve também como é, aquele espaço que é aberto, aquele portal que é aberto para a pessoa vir para o mundo, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu amo tanto a minha família, eu não consigo estar com a minha família, né? Essa família foi o quê? O trampolim para esse espírito vir. E ele sente falta dessa família, né? Ele sente falta dos seus pais. Mas a gente também tem os nossos compromissos com aquela família que a gente precisa formar, né? Porque quando a gente tem o nosso pai, nossa mãe, lá o convívio, a gente cresce, a gente fica adulto, a gente também precisa formar o mesmo ambiente para que outros espíritos venham. Bom, a gente vai encerrar aqui nesse ponto, os comentários para voltar daqui a pouquinho
porque antes nós vamos ter, então, um momento de prece, de oração e de vibrações, quando a gente pede para você aí reservar um recipiente com água, e no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores espirituais estarão trabalhando e levando os recursos para você. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações, e, né, com a oração aí que iremos proferir. Aí nós vamos pedir para o Tiago nos conduzir nesse momento de prece, de oração e vibrações, então que a gente possa seguir essas palavras do nosso querido Tiago, né, e cada um aí vibrar por um ente querido, já que estamos falando de família, e vamos em frente aí, Tiago. Então vamos lá, meus amigos. É um momento muito especial esse momento da oração. A espiritualidade pede muito, né? Que a gente acenda os nossos corações. E agora, uma oração especial, né, Nando, pela nossa família. Mentalizar cada um dos nossos familiares. Nada melhor do que a gente se conectar com a energia da nossa Mãe Maria, Mãe Santíssima, representando a Sagrada Família do seu Filho Jesus. Que o seu manto de luz e de amor envolva cada um dos nossos familiares, nos auxiliando nas incompreensões, no modo de falar, no carinho. Mãe Maria, que o teu manto envolva a nossa casa, protegendo, porque a gente sabe, Mãe Maria, quando a gente está em harmonia, conseguimos vencer as vicissitudes com mais tranquilidade. Por isso te peço, aquele filho rebelde, filha, familiar distante, onde estiver, nosso pensamento chegue até lá o nosso familiar e seja envolvido nessa luz. Um familiar desencarnado, doente, todos, todos, todos. Mentalizar toda a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças, graças e graças a Deus. Que assim seja, muito bem, que bom a gente poder fazer essa conexão com a espiritualidade, lembrar dos nossos familiares e entes queridos, não somente aqueles que estão aqui reencarnados conosco, aqueles que nós deixamos lá no passado, lá na espiritualidade, aqueles que já estiveram conosco aqui reencarnados e que partiram. Então, é uma gama de espíritos que fazem parte dessa grande família da qual todos nós pertencemos, né? Mas antes de a gente prosseguir com esse texto, com essas reflexões, a gente quer dar um recadinho do Clube Amigos da Boa Nova, que é como você pode ajudar o próximo à distância. Como? Você ajuda as Casas André Luiz, ajuda muitas entidades, mas ajuda também a comunicação do bem através da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, entre no site para você saber como você pode ajudar o próximo que está distante, através do site amigosdaboanova.com.br. Tem os telefones que eu vou passar agora, gratuito no Brasil é o 0800 12 018 38. Você pode ligar gratuitamente para esse telefone, não vai cobrar aí, né, a ligação, e você fala com os nossos ali auxiliares, atendentes, os nossos colaboradores e colaboradoras. Tem também o telefone fixo, que é o 11 2458 3214, que é fixo para a região de São Paulo. Tem o internacional, que é o WhatsApp, que é o 11 97 261 0272, e esse mesmo número foi, né, escolhido para o Pix, que aí você pode até durante o programa fazer uma doação. Então anote aí, é o 11 97 261 0272. E outro recadinho que a gente queria dar é que neste ano nós vamos ter, né, um advento maravilhoso, que é a
a migração da Rádio Boa Nova, do AM, para o FM. Para isso, a gente precisa de recursos, porque tem homologações, tem equipamentos, tem ajustes de transmissão. Então, entre no site da FEAL, é feal.colabore.org, tem uma campanha, né, da andorinha, né, vocês vão ver lá um logo que foi A Manu, criado, da Manu, né, como o Thiago está falando, para você entender todo esse processo que está acontecendo maravilhoso dessa transição aí para o FM da Rádio Boa Nova. E o Thiago também tem algumas coisas para dizer sobre o Clube Amigos da Boa Nova e também da Rádio Boa Nova. olha, amigo, participe, ajude sim, um trabalho tão abençoado, um trabalho tão sério. Divulgar o espiritismo no mundo, Nando. Nesse centro espírita, 24 horas por dia. Pessoas que não têm oportunidade de sair de casa, você fazer parte disso, eu acho maravilhoso, sabe? Você vai estar com certeza abençoando os seus recursos materiais, ajudando uma obra como esta. Ainda você vai ter desconto para a aquisição de livros na editora Mundo Maior, de ingressos, de peças de teatro, eventos, né, espíritas. Olha que coisa boa. Então, faça parte sim. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e orgulhoso desse trabalho. É isso aí, esperamos você. E aí eu vou ler aqui o final do texto para o nosso Tiago comentar, que o Emmanuel diz assim: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquele em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que se semelhante esforço representa realização essencial, né, Tiago? Nando, quão difícil deve ser alguém falar assim, olha, aqui ele é muito bom, mas é que você não viu lá em casa, né? Às vezes alguém assim, familiar que vai no trabalho da pessoa e tudo, ó, aqui ele é muito... Ah, é? Lá você é assim? Porque aqui você, né, é totalmente contrário. Que vergonha pra gente, né, Nando, receber esse título, né? Diferente dentro de casa e fora de casa. Não dá. É uma desconexão que a gente tem que, como diz o nosso querido João Evangelista, aplainar os nossos caminhos, essas incoerências da nossa vida, a gente precisa ir dissipando, né? Determinados relacionamentos, eles precisam ser equalizados, todos precisam passar por essa régua do Evangelho, todos precisam ser balizados e equilibrados pelo essa régua do Evangelho, né? Porque ele fala assim, ó, como é que você vai querer auxiliar o mundo se ali dentro de um pequeno número de pessoas você não consegue manter o seu controle emocional, não consegue exercer a sua resiliência, não consegue demonstrar o mínimo daquilo que você está aprendendo, do seu coração. Você esconde o seu coração da sua família e doa para os desconhecidos? Olha só que incoerência, né, Nando? Então, realmente é um alerta muito forte e necessário para a gente. Uma das coisas que acontecem na nossa sociedade, né, é que uma família se forma através de um casal, né? Então, o casal ali vai formar a família e, com o passar do tempo, é, existe, às vezes, pelo lado do masculino, a violência, né? E aí a pessoa muitas vezes ataca, né, aquele que é ou aquela que é mais frágil, e aí há, né, um sofrimento. Uma família acaba nem se formando em razão disso, né? Então, a família começa por onde? Nesse momento em que duas almas ali se unem, sem importar com a questão, né, do sexo, né? Que a gente sabe que o mais importante é a questão do amor. E aí, né, o que é mais frágil muitas vezes sofre com aquele que é mais bruto, que é mais, né, até forte fisicamente, e isso não pode acontecer, né? E isso precisa ser resolvido de uma forma que a gente tenha no campo do lar uma formação de uma família, né? Às vezes a família se forma até com o avô e a avó, porque os pais muitas vezes partem, né, dessa vida
e ficam lá os netos com os avós, e eles são ali ter que formar aquela família, ter que manter aquela família, ter que levar à frente tudo isso. Então, a gente tem que respeitar essa situação que acaba acontecendo, seja ela a partir do início de uma família com o casal até quando vêm os filhos, ou de que forma vieram os filhos, podem ser até adotados, né? Ou acabam nos braços dos avós, como nós dissemos, mas é família. E a família precisa ser bem cuidada, porque ela é a célula da nossa sociedade, a célula importantíssima da nossa sociedade, né, Tiago? Sociedade é feita pelo agrupamento de famílias. Se a gente tem uma sociedade doente, com certeza nós temos famílias doentes. Porque nada mais é, a comunidade é formada por um agrupamento de pessoas. Então, o arremate do Emmanuel aqui, Nanda, é assim. Eu gostaria que isso ficasse bem firme no nosso coração. No dia de hoje, ele não quer para amanhã, para o futuro. Comece hoje. Convicto, olha só, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. E há quem diga que uma das principais cobranças, entre aspas, que teremos do nosso planejamento espiritual seria como lidamos com a nossa família. É parte importante, a maior parte do nosso planejamento espiritual, da nossa vitória espiritual, será como lidamos com a nossa família. Então, eu acho que a gente agora, não porque agora a gente vai agir por uma convicção, Nanda, a gente sabe que precisamos manter o equilíbrio na nossa família. Isso tem que começar hoje. Se a gente precisar pedir perdão, vamos pedir. Se a gente começar, não sei o que a gente pode fazer, mas essa mudança tem que começar hoje. Porque o Emmanuel está dizendo aqui, ó, isso vai ser essencial para a nossa vitória espiritual. É na família que a gente encontra o equilíbrio, porque é a família que é a expansão de um planeta, por exemplo. Se lá no futuro conseguirmos ir para um outro planeta, com certeza, para esse planeta se formar, se ele tiver as mesmas condições atmosféricas aqui da Terra, né, a gente puder expandir lá um- uma humanidade, vai começar por onde? Pela família, pela família. Então, a família ela é essencial para a evolução de um planeta, ela é essencial para a evolução de cada um de nós, para a evolução de um conjunto de espíritos, de seres espirituais, né? A gente vê a família na natureza, né? Como a natureza dá essa demonstração, esse exemplo para nós, né? Então, Tiago, a gente está chegando ao final. Eu queria que você colocasse aí as suas palavras para encerramento, né? Despedindo-se também dos nossos ouvintes e telespectadores. E gratidão por você estar aqui conosco. Gratidão é a minha. E o Emmanuel vai dizer assim, viu, Nando, aí no final também. Olha, Tiago, eu entendi tudo, gostaria muito de ajudar a minha família, de fazer minha parte na família. Como que eu posso fazer isso? Emmanuel diz, simples, aprenda o discípulo a cooperar, cooperar em favor da família. Vamos começar aprendendo onde a gente pode cooperar em favor da nossa família? Que esse convite sincero fique fixo no seu coração e no meu. E eu agradeço, Nando e amigos, por estarmos juntos nesse trabalho abençoado. Nós agradecemos a sua participação, a oportunidade que você nos dá do seu tempo aí e disponível, né, disponibilizando. Agradecer a cada um dos ouvintes, das ouvintes, dos telespectadores, das telespectadoras. Mande recadinho para a gente aí, para as telefonistas, a gente sempre fica feliz quando recebe um recadinho de você. Então, até o próximo programa Alvorada. E agora, Tiago, aquele tchau, tchau tradicional. Tchau, 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 Tiago! Nando. Tchau, tchau. Tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.